Olá para você que assiste a TV Assembleia aqui no estado de São Paulo, seja muito bem-vindo. A gente está em mais um Informe SP de hoje, que é especial. Especial porque a gente fala aqui do CRI Norte, no bairro Santana, na nossa capital, para falar de uma iniciativa que muda vidas. Na verdade, salva vidas. A gente está falando da casa adaptada para idosos. Você sabia que, por exemplo, essa história de quedas, acidentes, eles são importantes, principalmente quando falamos em prevenção? Quem vai conversar sobre tudo isso agora é a Bruna Baviera, já está aqui com a gente. A Bruna, que é coordenadora de reabilitação do Centro de Referência aqui do Idoso, na Zona Norte de São Paulo. Né, Bruna? Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Informe SP de hoje, trazendo um tema, né, que não é tão discutido ainda, mas que pelo menos pessoas da sua área conhecem muito bem, né? Afinal, acidentes acontecem a todo momento com essa turma. Sim, obrigada. As quedas acabam, infelizmente, sendo comuns nas pessoas idosas, né? E a gente acaba recebendo aqui muitos idosos que tiveram queda ou que estão com um risco de queda, né? A queda ela pode gerar muitas consequências. Então, esse idoso ele pode ter dor, ele pode ter uma fratura, ele pode até morrer, desenvolver limitações depois dessa queda. Então, a gente tem que fazer um trabalho bem importante de prevenção e de recuperação após essas quedas. Por isso que vocês criaram esse projeto que a gente vai chamar imagens agora, que é tão importante. Essa casa é uma casa que fica aqui dentro desse outro prédio, onde funcionam todos os serviços aqui do serviço de vocês, né, do setor. E essa casa que a gente vai ver agora, ela foi feita por quê? O que que acontece nela aqui dentro desse prédio? Então, a maioria das quedas dos idosos, elas acontecem dentro de casa, né? Então, é importante a gente reforçar essa questão da prevenção no ambiente doméstico dessa pessoa idosa. Dentro dessa casa, a gente tem vários exemplos de como adaptá-la para facilitar ou de coisas que podem ser um risco para uma queda dentro de casa, né? Então, esse ambiente ele é importante para a gente demonstrar como que esse idoso pode pensar a casa dele também, levar essas informações daqui para a casa dele e evitar que uma queda aconteça lá. Nós estamos vendo imagens dessa casa, algumas plaquinhas, por exemplo, na sala principal, tem ali no tapete, na mesa. O que que vocês querem dizer com isso? Qual é a dica? São exemplos, as plaquinhas elas estão mostrando os riscos, né? Então, algo que pode provocar uma queda dentro de casa. O tapete, muitos tapetes o idoso escorrega, ele tropeça. Às vezes tem uma questão de um valor afetivo, né? Eu quero ter um tapetinho lá na minha sala, um tapetinho de crochê que eu gosto, mas se eu identificar que aquele tapete, ele é um risco, ele pode fazer eu cair, é melhor retirar, né? É melhor tirar esse tapete ou objeto do caminho que possa provocar uma queda. Estou vendo também uma mesa de centro no sofá de vidro. Quais são as dicas? Sim, quanto mais livre o ambiente tiver, melhor para o idoso se deslocar, principalmente se ele usar um dispositivo como uma bengala, né? Então, quanto mais apertado for o ambiente, mais móvel tiver fio no meio do caminho, tiver uma cadeira, tiver brinquedo no chão, tudo que tiver pelo caminho pode provocar uma queda. Então, nesse sentido, a gente acaba orientando a tirar esses móveis do caminho e outros objetos. Bom, vamos passear pela casa? A gente vai entrar agora no banheiro da casa, né? Um banheiro também com várias plaquinhas amarelas de atenção que a gente está vendo. Também vocês querem trazer uma mensagem dentro do banheiro do idoso. Como é que tem que ser o banheiro para evitar acidentes, como a gente vai ver agora nas imagens? Né, o banheiro acaba provocando quedas no banheiro também, porque o idoso está num momento mais vulnerável ali, que o piso está molhado, né? Ele está tomando banho e o piso pode estar escorregadio, tem o sabonete, ele pode ter que se abaixar para lavar o pé. Então, se ele já não tiver muito equilíbrio nessa de abaixar para lavar o pé, ele pode se desequilibrar ou cair. Se ele não tiver um ponto de apoio no box, ele pode apoiar na parede e escorregar, né? Então, a gente sempre orienta no banheiro ter um tapete antiderrapante dentro para não escorregar ou um piso antiderrapante. Ter uma barra de apoio dentro do box para essas pessoas que já têm mais dificuldade, para ter um local mais seguro para se apoiar. Que bacana. Olha, gente, já já a gente vai continuar passeando por essa casa, que é um grande exemplo, né, para evitar esse tipo de acidente. Porque agora eu estou aqui com outros convidados, eu vou falar em relação a tudo isso que a gente está falando. Bruno, você pode esperar aqui. Deixa eu falar com o professor Andrei. Vem cá, professor, pode encostar aqui, chega aqui mais. Professor Andrei Oliveira, que é educador físico e que faz um trabalho também com essa turma, porque afinal, né, professor, não é só a casa que tem que ter prevenção. Exercício físico, a saúde também é fundamental para esperar essa melhor idade. Afinal, todo mundo quer chegar lá, né? É isso aí. A gente trabalha também nas nossas aulas, né? A gente trabalha nas nossas aulas. Como a gente trabalha com futebol, então a gente trabalha muito essa prevenção de queda também.
que a Bruna estava falando. O que acontece? As nossas aulas, como a bola está sempre no pé, a gente está sempre prevenindo de diversas formas. A gente trabalha com eles a força de membro inferior, que isso auxilia bastante com relação à prevenção de quedas, né? Sempre falando para eles sobre o cuidado de não estar pisando na bola, de não estar... tanto que o nosso esporte a gente não pode nem correr. Como a gente não pode correr, isso já ajuda bastante, já auxilia bastante nesse caso de prevenção de quedas. Pelo fato de a velocidade ser menor, o risco de queda também é menor. Então, tudo que a gente faz dentro das nossas aulas para que a gente evite o máximo a relação da queda. Apesar de a bola ser um corpo estranho, de estar ali no pé, né? Ser um corpo estranho, pode ocorrer, porém a gente evita o máximo. É raro acontecer quedas nas nossas aulas aí. E olha, pessoal, o professor Andrei, ele faz aqui no Centro de Referência ao Idoso, na Zona Norte de São Paulo, são vários tipos, né, professor, de exercícios. A gente tem também imagens aí que nós vamos mostrar para vocês, onde a gente percebe um grupo gigantesco. E a gente percebe também a participação cada vez mais de pessoas. A procura é sempre assim, professor? Os nossos idosos, eles estão se cuidando mais, porque afinal a gente está em outra época, né, do mundo. Hoje um idoso ele não está mais em casa, ninguém quer ficar mais sentado, acamado. Eles querem estar aqui, né, praticando exercício. Como é que você percebe isso? Tem aumentado essa procura? Qual é a diferença do passado para hoje? A procura tem sido muito grande. Nas nossas aulas aí a gente tem fila de espera. Aqui no CRI também tem muita fila de espera. O idoso hoje em dia ele tem se cuidado mais, a gente tem percebido isso, até porque a população idosa ela aumentou significativamente e eles têm se cuidado, eles têm procurado. E isso para a gente é uma coisa muito boa, muito prazerosa estar com eles. E é isso, é bem legal que eles não fiquem mais em casa, que eles saiam, que eles façam atividade física, que eles se cuidem para que eles tenham uma longevidade aí. Tem que se mexer, né? Tem que se mexer. Professor, obrigado. Tá falando nisso, gente, tem que se mexer. Deixa eu chamar a minha próxima convidada, dona Vera. Vem aqui, dona Vera, encosta aqui perto da gente, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? TV Assembleia. Como é que a senhora tá? Eu tô vendo aqui que a senhora é uma jovem, né? Quantos anos a senhora tem? Pode perguntar? Pode, 70 70 anos. esse ano. A senhora tem 70 anos nos documentos. Mas qual idade a senhora se sente, hein? Ai, 40. 40? Eu vi o tanto que a senhora joga ali, eu estava observando antes da gente entrar aqui, gravar com a dona Vera, eu estava vendo aqui ela entrando e jogando bola, fazendo exercício. É sempre assim, dona Vera? É sempre assim. E daqui para mais, eu pretendo, entendeu? Porque melhorou muito a minha saúde, meu equilíbrio melhora muito. A senhora sempre fez exercício Sempre. ou foi algo que começou agora? Sempre fiz, sempre. E aí a vida é diferente. A vida é diferente, muito. Qual é o conselho que a senhora daria para quem está lá em casa assistindo a gente e não está praticando exercício, acha que já passou da idade, acha que não dá para recomeçar? Qual é a dica e o conselho que a senhora daria? Porque a senhora entende, né? Ai, tem que começar, nunca é tarde para começar. É sempre bom você conviver com as pessoas, também sobre a mente, entendeu? Sobre a cabeça, você não fica em casa, não cria uma depressão. É muito bom, eu adoro. A senhora pretende chegar aonde? Como é que a senhora se imagina assim, por exemplo, no futuro? Ainda tem muita coisa para fazer, né? Muito, eu pretendo, pelo menos, até Deus. Claro, a saúde está em dia. A saúde está em dia, graças a Deus. E a senhora acredita que é por causa de projetos como esse e por tudo que a senhora faz aqui também, que essa sua vida, ela está sempre para melhor, está sempre nessa juventude, né? Que a senhora se sente com 40 anos e a gente percebe nos olhos da senhora realmente que é essa idade. Sim, pelos exercícios, pela a comunidade que a gente participa daqui, faz muito bem para a cabeça, para o equilíbrio. Eu tinha labirintite, a minha labirintite melhorou muito, entendeu? E é sempre para melhor. Passou então. Passou. Tá bom, tá boa sorte então. A gente quer ver a senhora muito por aqui fazendo outros exercícios e bem longe, daqui uns dias, anos, a gente quer encontrar com a senhora, tá bom? Oh, amém, se Deus quiser. Boa sorte então. Ó, a gente vai fazer um intervalo, rapidinho a gente volta com o Informe SP hoje.
direto aqui do Centro de Referência ao Idoso, mostrando como é importante os cuidados com a saúde e que a melhor idade é a melhor idade para se movimentar e nada de ficar em casa. Já já a gente volta. A gente está de volta com o Informe SP de hoje, num momento super especial e no local também muito especial. Aqui do meu lado, a Bruna Baviera, ela que é coordenadora de reabilitação aqui do Centro de Referência do Idoso, na Zona Norte de São Paulo. Hoje a gente está falando, né, Bruna, de saúde, de prevenção, não é de pior idade, não tem nada a ver com isso. A gente está falando realmente de futuro, porque afinal, ser idoso é estar no futuro, é buscar futuro também, e é isso que vocês querem aqui, não é? Com certeza, né? A gente tem que pensar que o idoso ele é capaz de fazer tudo o que ele quer, né? O nosso maior objetivo é manter esse idoso com independência, autonomia, né? Com que ele continue conseguindo fazer as atividades do dia a dia dele. E prevenir quedas entra nisso, né? Se a gente previne uma queda, a gente previne que ele perca essa funcionalidade dele no dia a dia. Falar em prevenir queda, no primeiro bloco nós mostramos uma casa especial que vocês construíram dentro aqui desse prédio. Nossa equipe entrou lá, a gente visitou essa casa, viu detalhes e trazendo agora, claro, para o nosso telespectador, as pessoas que estão assistindo a TV Alesp. Nós paramos ali no banheiro. Vamos para o quarto da casa, então vamos ver imagens do quarto da casa e o que tem que ser feito dentro do quarto do idoso para ser prevenido, essa é a pergunta. No quarto, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente na questão da iluminação. Então, se o idoso se levanta à noite para ir ao banheiro, para tomar uma água, não se levantar e caminhar no escuro, né? Então, é importante ter uma luz ali que ele possa acender próximo da cama, para ele ter a claridade, para ele se deslocar no ambiente, né? Ele também tem que tomar cuidado para não levantar muito rápido da cama. Se ele tem tontura, o ideal é ele se sentar um pouquinho e depois se levantar. Tomar cuidado com tropeçar em tapetinhos, mas principalmente muito cuidado com a iluminação, com esse fator de entrar, se caminhar pelo quarto escuro. Tem uma imagem dentro do quarto que me chamou bastante atenção, que vocês colocaram ali vários chinelos, pantufas, né, na parede. O que é isso exatamente? Qual é o recado e o cuidado? Todo calçado que ele não prende atrás do pé, ele faz com que a gente ande arrastando mais o pé. E se a gente caminhar arrastando o pé, a chance de tropeçar é maior. Então a gente sempre orienta que o idoso use um calçado que prenda bem no pé, que isso já vai prevenir uma queda também. Legal, Bruna. Já já a gente vai continuar nosso passeio, né, por essa casa especial, porque eu queria chamar aqui outra convidada nossa que estava passando por aqui. A gente tirou ela da aula, hoje está acontecendo aula aqui, Dona Lúcia Gouveia. Pode chegar aqui, Dona Lúcia, tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vi ali que a senhora estava no meio da aula, mas saiu para atender nossa equipe. A vida da senhora, depois do Centro aqui de Referência ao Idoso, é sempre assim, essa movimentação, essa energia? Só não é mais porque não dá, né? Assim, digo assim, os afazeres de casa, o marido, né? Mas a gente quer ver sempre aqui, fazer os exercícios, participar das danças, do futebol, né? Que é o futebol andando, da ginástica, né? Que é nosso professor, o Paulinho. E é muito bom mesmo a gente fazer essas atividades, porque a gente aprende várias coisas. A questão das quedas, né? A questão de saber como andar com tênis, tudo, né? E para mim foi muito bom mesmo. A senhora já deu uma volta na casa lá em cima? Já, Entrou e achou interessante? achei. Colocou todas aquelas dicas lá em prática, em casa? Eu só dei a volta assim, eu não participei né? Mas eu conheço a casa lá, né? Uma casa adaptada, né? Isso. E na sua casa, a senhora coloca em prática aquelas dicas? Ah, sim, coloco sim, né? Porque para nós é muito bom a gente ter essas orientações. A gente às vezes acha que não precisa, porque a gente, ainda mais mulher que é muito ativa, né? Mas é bom sim para a gente ter cuidado, né? Mas eu acho muito interessante. Dona Lúcia, o que o Centro de Referência representa hoje na vida da senhora? Para mim é tudo. Tudo porque eu comecei a fazer atividades, não aqui, lá no Santana Parque, comecei com 55 anos, isso porque minha filha pegou no meu pé.
a senhora tem que sair, a senhora tem que fazer ginástica, tem que interagir com as pessoas. E para mim foi muito bom. Depois de lá eu vim para cá e daqui eu não saio. Posso perguntar a idade da senhora? Pode, eu tenho 71, vou fazer 72 agora em abril. Parabéns, viu? Muito obrigada. E a senhora se sente com quantos anos? Eu fiz essa pergunta para outra convidada no outro bloco, mas eu gosto de saber isso porque as coisas estão mudando, né? Uma pessoa de 70, 71 anos hoje não é mais como o passado. Quantos anos a senhora acha que tem de verdade? Olha, eu vou dizer que nem a Vera, uns 40, porque a gente aguenta pegar as coisas no chão, que nem o professor fala, levanta o braço assim, peso, né? Para nós, Bom, então aqui nos cálculos rapidinho, se a senhora se sente com 40, 100 anos então vai ser fichinha. olha, eu espero que sim, porque eu tenho muitas amigas aí que a gente vê que com mais idade, né? E elas são exemplo para a gente continuar. Boa sorte então, tá? Vou liberar a senhora para fazer os exercícios. Boa sorte, tá? Pratique bastante exercício. No futuro a gente se encontra. Com certeza, muito obrigada. Obrigado, tá? Prazer então. Vou liberar ela para os exercícios, chamar a Bruna aqui de volta. Vamos continuar a nossa conversa, Bruna. A gente parou ali no quarto, né, de idosos. Vamos dar mais uma volta pela casa. Queria que você falasse mais dicas importantes para as pessoas que estão em casa. A casa que é adaptada, ela mostra alguns setores da casa, mas a gente tem bem mais de uma casa comum, né? Afinal, cada casa é de um formato. Mas de maneira geral, o que mais você pode trazer de dicas para as pessoas que estão nos assistindo, com o exemplo dessa casa de vocês e a realidade? No geral, tem que se tomar muito cuidado com o piso da casa, né? Então, locais onde esse piso pode ficar molhado, próximo de pia, próximo do tanque. Muito cuidado nas escadas, em casas que tenham escada. É importante a escada ter um corrimão. Essa escada ela não ser muito escorregadia, para a gente não pisar na borda do degrau e o pé escorregar. Né? Então, essa escada tem que estar bem iluminada também. Cuidado com o deslocamento no geral da casa, assim, com fios pelo meio do caminho, né? Às vezes a pessoa coloca uma extensão que atravessa um cômodo, você pode tropeçar no fio de um telefone, num fio que tenha por ali. E além da questão do ambiente, também o comportamento da pessoa, ela evitar de se colocar em situações de risco, como subir numa cadeira para mexer num móvel, né? Tentar trocar uma lâmpada sozinha em cima de uma escada que não esteja muito boa ou de uma cadeira que esteja desequilibrando. Então, toda vez que a pessoa se colocar, subir em alguma coisa, ela está se colocando uma chance de a queda acontecer. Tem algo também que me chama bastante atenção em relação aos animais domésticos, né? Os idosos gostam muito, afinal todo mundo gosta, né? A maioria adora um animal doméstico, eu também sou fã, tenho vários, mas precisa tomar cuidado, né? Porque o animal, ele não tem esse raciocínio, ele pode provocar acidente com o idoso principalmente? Pode, principalmente se esse idoso ele já tem uma certa dificuldade no equilíbrio, ele tem que tomar cuidado se ele tiver, por exemplo, um gatinho que tem o costume de vir se esfregar nas pernas, né? Se a pessoa estiver caminhando, ela pode tropeçar no gatinho, ou algum cachorrinho que pule, né? Se for um cachorro maior ou mais pesado que pule em você, também tem um risco de derrubar a pessoa. Então a gente sempre orienta, se a pessoa já não tem um equilíbrio muito bom, vai fazer o carinho no animalzinho, se senta, né? Porque aí não tem o risco dele pular e acabar te derrubando. Legal. Bruna, quantas pessoas vocês atendem hoje aqui no centro, nessa zona norte de São Paulo? O Centro de Referência do Idoso faz em média 20 mil atendimentos por mês, mais ou menos 1.000 atendimentos por dia aqui, né, em todos os setores, atendimento médico, atendimento da equipe multidisciplinar, exames e o Centro de Convivência, que é onde acontecem as atividades de prevenção. E se eu moro em outra região de São Paulo, não é a Zona Norte, em outro bairro, o que as pessoas devem fazer para participar aqui do centro? Para participar do atendimento médico da equipe multidisciplinar e exames, ele tem que ser encaminhado de uma UBS da Zona Norte, tá? Agora, para participar do centro de convivência, ele pode morar em outras regiões, ele tem que procurar o centro de convivência para se inscrever nas atividades. Tem algum contato, rede social? Como é que a pessoa faz? Pode procurar as redes sociais do CRI Norte, né, que se eu não me engano é @CRI Norte, e o telefone de contato é 2972-9200, que é a central de atendimento, e pode direcionar para as informações que a pessoa precisar. Bom, Bruno, eu que vou te fazer esse convite, tá? Eu sei que eu estou na sua casa aqui hoje, mas eu queria conhecer um pouquinho mais da casa. Vamos dar uma volta lá? Vamos sim. Bom, gente, é só o tempo da gente tomar água rapidinho. Eu vou para mais um intervalo comercial. Já já o Informe SP está de volta. Hoje, de maneira especial, falando de prevenção
principalmente na vida dos nossos idosos. Já já a gente volta mostrando essa casa e, claro, com muitas outras dicas com a Bruna e toda essa equipe de grandes especialistas que cuidam aqui dos nossos idosos nesse centro que é de extrema importância para o estado de São Paulo. Não sai daí, o Informe SP volta em instantes. Voltamos com o Informe SP pela TV Assembleia de São Paulo, hoje trazendo um assunto de extrema importância, de muita sensibilidade e, claro, falando de futuro, né? Afinal, envelhecer é o futuro de todo mundo. Quem tiver sorte, né, Bruna? A Bruna Baviera continua aqui conosco, ela que é coordenadora de reabilitação aqui do Centro de Referência do Idoso, na Zona Norte de São Paulo. Ela está trazendo dicas importantes e você que continua assistindo a gente, você aí lembra que nós falamos no início, aqui no primeiro bloco e no segundo também, dessa casa aqui, ó, adaptada, essa casa que funciona dentro aqui do prédio de referência do idoso, né, Bruna, na Zona Norte. Sim, aqui a gente está dentro do ambiente que a gente usa para fazer essas orientações para a pessoa idosa que vem fazer o tratamento aqui. E é muito engraçado, gente, que aqui do lado de fora, ó, pode ficar aí, Bruna, eu vou abrir essa porta um pouquinho, ó, quando a gente abre a porta, a gente já vê aqui os corredores, ó, são consultórios, terapia ocupacional, então todos os tratamentos, aqui fora dessa casa, tem outro mundo interessante também para os idosos, né, Bruna, que é importante a gente falar. O que acontece lá fora aqui no centro de referência? Quais são os outros serviços? Aqui nós temos atendimento de 16 especialidades médicas, atendimento de uma equipe multidisciplinar, que tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, profissional de educação física, nutricionista, psicólogo, assistente social, dentista, enfermagem e farmácia. Muita coisa. Muita coisa. Além disso, um centro de convivência com várias atividades de prevenção. Tudo é oferecido, né, de graça, né, para os idosos, que é o mais importante, pelo governo de São Paulo. Sim, somos um hospital do SUS, então todo o atendimento é gratuito. Vocês têm parceria, né? Aqui o CRINorte, ele é uma parceria entre o governo do estado com a Organização Social de Saúde, que também é importante a gente falar isso. Isso, aqui quem faz a gestão da instituição aqui é a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, e o mesmo serviço sendo do governo do estado é em parceria com a gestão dessa OS. Legal. Bruna, vamos continuar nosso passeio aqui pela casa adaptada? Você estava me falando no bloco anterior, eu até citei essa mesinha de centro, que eu achei isso super interessante. Vou pedir para o cinegrafista mostrar, ó, o vidro, por exemplo, ele está torto. É proposital, né, que vocês deixam. O que vocês querem dizer com isso? Qual é o alerta aqui? Sim, é proposital que ela está aqui para a gente mostrar o risco que é um móvel bem no meio da passagem, né? Então, aqui o caminho da casa, a pessoa entraria, se ela vai se deslocar para outro cômodo, ela teria que passar por onde essa mesinha está. E ainda mais sendo uma mesinha de vidro, né? Então, aqui a gente tem um risco completo, por exemplo, com esse tapete. Se a pessoa tropeçar nesse tapete e cair em cima dessa mesa de vidro, pode ser um acidente grave, né? Então, ela está aqui de propósito para a gente mostrar essa questão do risco. O que seria melhor, por exemplo, numa sala de estar como essa aqui, era não ter mesa? Pode até ter uma mesa, mas ela não ficar, talvez, no meio. Ela pode ficar no cantinho. Ela pode ficar deslocada para o ambiente ficar mais livre para a pessoa, para o idoso caminhar. Principalmente se esse idoso usar uma bengala ou um andador. É melhor uma mesa redonda ou quadrada? Quadrada tem a quina, né? A quina tem mais chance dessa pessoa bater a perna, né, e acabar se machucando. Também é melhor evitar o vidro? Sim, o vidro, aqui principalmente no vidro se a pessoa cair em cima do móvel, né? E aqui é um vidro solto ainda, né? Que se a pessoa pode bater, esse vidro cair, o vidro ele aumenta a chance de ocorrer acidentes, né? Mais graves. Então, olha só como é importante, gente. Esse tipo de mesinha é muito comum, né? Na maioria das casas dos brasileiros, a gente vê bastante, então por isso que é melhor evitar. Sim, é o que a gente fala assim, é muito bonitinho, né? Ah, eu acho bonito, achei linda, mas será que para a condição daquela pessoa, ela é o ideal estar ali, né? Esteticamente pode estar bonito, mas será que funcionalmente é o melhor para aquela pessoa? Agora, Bruna, no meio aqui em cima dessa mesa, teve um objeto que me chamou bastante atenção. Olha isso, gente, como é interessante. Vocês estão vendo esse controle remoto? É um controle remoto gigantesco. Isso tem mais de, acho que 30 centímetros por aí. Isso é decorativo ou realmente existe
O que vocês querem dizer com isso? Existe. A gente quer mostrar que para as pessoas que têm dificuldades, existem alternativas, né? Então, esse é um controle remoto que ele é disponível, ele é para pessoas que têm deficiência visual ou baixa visão, ou alguma limitação, né, da visão, e ele é maior para facilitar o manuseio e a visualização dos botões. Então, a gente adquiriu ele num site de produtos para pessoas com alterações visuais, para até aqui a gente mostrar que existe possibilidades, existem alternativas. Sabe o que eu achei interessante, gente? Que ele é leve, né? Ele quase não pesa. É muito leve, apesar do tamanho, mas é muito leve. Olha só o tamanho das letras. Isso é interessante, viu? Para qualquer pessoa, não só para o idoso. E isso, então, facilita bastante para ele, né? Na hora de ligar a TV, mexer nos equipamentos eletrônicos. Isso aqui, gente, a Bruna estava me falando, que é encontrado na maior facilidade pela internet, né? Sim, sim, em lojas de produtos para pessoas com deficiência visual. A gente consegue encontrar esse tipo de adaptação. Telefone, inclusive, também, com teclas maiores, números maiores. Bacana, eu dei uma pesquisada antes, tá, gente? O valor varia entre 25 a 40 reais. Não é tão caro, né? Dá para qualquer um comprar realmente. Bom, dentro da sala de estar ainda, vamos aproveitar que a gente está aqui na casa, você estava sentada ali no sofá, pode sentar lá que eu vou lá conversar com você. Qual é o tipo de sofá, Bruna, ideal para quem tem mais idade ou para quem é idoso? Porque a gente tem que pensar que o idoso ele tem uma tendência a ter um pouco mais de fraqueza nas pernas, nos membros inferiores. Então, quanto mais baixo for o sofá, ou a cama, ou a cadeira, mais difícil é de levantar. Então, se for aquele tipo um puff, que a pessoa senta quase no chão, mais difícil ainda de levantar. Então, se é uma pessoa que já tem risco de queda, é melhor evitar um assento tão baixo. Esse sofá, por exemplo, ele tem em média, ele bate no meu joelho, ele tem em média uns 50 a 60 centímetros de altura. Ele está numa altura mais adequada para a pessoa conseguir levantar, né? Ela tá, quando a gente se senta, a gente fica com a perna mais ou menos a 90 graus, né? Então, se a gente sentar e o joelho ficar mais alto do que o meu quadril, já é mais difícil de levantar. Então essa seria a medida correta, né? Joelho, ó, gente, joelho como tal, o da Bruna, praticamente reto, né? Isso, que aí fica mais fácil se a pessoa já tiver algum problema no quadril ou no joelho, né? Ela tem que pensar nessas questões. Se for muito baixo, vai dificultar. Vamos continuar nosso passeio pela casa adaptada aqui do Centro de Referência ao Idoso, na Zona Norte de São Paulo. Deixa eu passar para cá para evitar o acidente. Ó. A gente está vendo aqui nesse lado esquerdo da casa, Bruna, uma mesa, né, de café montada. É uma mesa pequena, ela tem menos de 1 metro, 2 cadeiras. Já percebi que as cadeiras estão para o lado da parede. Quais são as dicas na hora da mesa de jantar? Essa mesa está afastada porque a gente tirou ela do meio do caminho de propósito, né? Então aqui é o caminho da sala para o quarto, para a cozinha. Se a gente colocasse ela aqui no meio, a gente criaria mais um obstáculo, né? Então aqui ela está mais próxima da parede, justamente para deixar o caminho mais livre. Então aqui, gente, ó, tem essa passagem aqui bem livre, que é para onde nós vamos agora, porque está faltando a cozinha da casa, que é um local, né, Bruna, que todo mundo gosta. Os idosos, principalmente, adoram ir cozinhar, ficar aqui no ambiente de cozinha. Essa cozinha aqui, gente, na sala adaptada aqui do centro, é uma cozinha especial. Ela não está exatamente como é na maioria das casas, porque aqui acontecem aulas, principalmente do que a gente está falando aqui da casa adaptada. Ó. Essas cadeiras aqui, por exemplo, os alunos vêm para cá, se sentam aqui, né, Bruna? Pode chegar mais aqui. E aqui eles assistem aulas dos especialistas como a Bruna em relação à prevenção a acidentes e outras aulas também importantes. Numa cozinha normal, todo mundo tem isso aqui, né? Vamos começar pela pia. Já queria que você falasse das dicas da pia, afinal, os idosos também vão para a pia, lavam louças. E aí, quais são as dicas nesse espaço da cozinha? A gente tem que tomar cuidado na cozinha com o piso molhado, né? Então, se a gente lavar uma louça, deixar escorrer, cair uma água no chão, a chance de pisar, escorregar é maior, né? Então, tanto perto da pia quanto perto do fogão também, se derrubar uma comida, derrubar um óleo ali, alguma coisa, o piso da cozinha ele pode ficar mais escorregadio, né? Então, a gente pede para tomar esse cuidado com não manter o chão seco próximo da pia. Inclusive aqui tem um objeto, ó, que é um objeto muito comum perto da pia, é um objeto que quando a pia está molhada, se você não usa o pano, ó, vamos mostrar, se você não usa o pano, você usa, uma espécie de rodo, né? Só que é um rodo próprio para a pia de cozinha bem menor,
é super barato também, vende em qualquer supermercado e ajuda bastante, né? Porque ele evita que a água escorra, ó. Você está vendo aqui esse canto da pia, ó. Essa pia, por exemplo, ela não tem uma proteção e isso existe em outras casas, ou seja, a água desce, né? Sim, sim. Essa pia, no caso aqui, ela não tem uma proteção, não tem aquela borda que evita da água escorrer para o chão, né? Então, aí você tem que tomar um cuidado maior. Quando a gente tem aquela bordinha, a água ela fica presa ali, né? Dentro da pia e acaba não caindo no chão. E embaixo da pia ali, Bruna, vocês aconselham, por exemplo, colocar um tapete ali caso a água escorra? Se for um tapete antiderrapante, né? Aquele tapete de borracha que ele não escorrega. Porque, então, se o piso estiver molhado, a pessoa não vai escorregar. Então, para ambientes mais molhados, tipo banheiro, na frente de um tanque ou de uma pia, a gente indica o tapete de borracha ou o tapete antiderrapante. Bom, agora a gente vai falar de um dos lugares ou um dos objetos mais perigosos que a gente, não é nem que eu ache, né, Bruno? Você vai falar sobre isso, você é especialista, mas que realmente é de fato. Tá ali, gente, ó, lá atrás, o fogão. O fogão é um perigo, né? Principalmente porque a gente tem gás, pode deixar ligado. Quais são as dicas, então, para o nosso telespectador que está assistindo a gente? Para todo mundo, né? Não é só quem já passou dos 60, quem é melhor idade, não. Para todo mundo. O fogão, né, é um local onde pode acontecer muito acidente doméstico, não só a queda, né, o risco de queimadura. Então, a gente orienta muito a tomar cuidado quando colocar as panelas no fogão. Se você colocar o cabo da panela para fora e você ficar passando ali perto, você pode esbarrar, né, nesse cabo da panela e pode acabar caindo, né? Então, a gente orienta a colocar sempre esse cabo virado para dentro ou para um lado que você não vai passar. Tomar cuidado com as coisas da comida, do alimento que cai ao lado do fogão, que espirra, né? Vai fazer alguma fritura, o óleo, ele espirra. Então, em volta do fogão pode ficar mais escorregadio o piso, mais oleoso. Tomar cuidado nesse sentido também. Bruna, e aqueles botões lá que todo mundo também tem medo, né? Tem hora que a gente sabe, fica na dúvida, não sabe se desligou, se fechou o gás ou não, que também provoca muito acidente. A quantidade de acidentes de gás que ficou vazando, ou de alguém que esqueceu o próprio fogo ligado, ou a panela ligada. Tem alguma dica assim para o idoso, para não esquecer, para não deixar o fogo lá ligado, para não deixar o gás vazando? Tem alguns fogões que são mais modernos, que eles cortam automaticamente, né? Então, se o fogo está apagado e o fluxo continuar, depois de alguns segundos ele acaba cortando. E alguns outros fogões, a gente tem que apertar, afundar o botão e girar para ele poder abrir, né? Então, não é só você girar, por exemplo, se você só esbarrasse no botão e ele abriria sozinho. Atualmente, alguns fogões você tem que apertar esse botão e girar para ele abrir, e aí já protege um pouco mais essa questão do fogão ficar vazando, né? Esse fogão aqui que vocês estão mostrando, ele é elétrico, né? Mas nem todo mundo pode comprar um elétrico, até que a diferença hoje ela diminuiu bastante, né, do preço para um outro, mas é melhor o elétrico ou não? Porque nesse aqui, por exemplo, o idoso não vai precisar mexer com fósforo, né, ou outro tipo de objeto que ligue, né, o fogão. Sim, o elétrico ele acaba sendo mais prático, né? Que a gente só aciona um botão e ele acaba acendendo, né? Quando a gente tem que riscar o fósforo ele pode cair, né? Então, é mais uma coisa para manusear ali, né? O elétrico ele é mais prático. Bom, vamos voltar lá para a sala para a gente encerrar o nosso Informe SP de hoje. E a gente continua, passeando aqui por essa casa adaptada muito legal. Eu vou aqui para o quarto, Bruna. Você pode entrar aqui, vem para cá para o quarto. Olha só que legal. Eu vou até pedir para o cinegrafista mostrar aqui. Fica aqui do meu lado, Bruna, pode passar. Olha só, o telefone que ela falou, olha o tamanho dessas teclas ali na mesinha de cabeceiras, sempre ao lado da cama, né? Sim, para facilitar, ele precisar pedir um socorro, está ali do lado, né? É fácil de alcançar. Esse telefone, além de ele ter uma tecla grande, ele tem uma luz que aciona também. Então, no caso do idoso não ouvir muito bem, ele fica piscando uma luz quando ele está tocando. Então, ele é uma segunda forma de avisar que está tocando também, né? Eu estou vendo também aqui na mesinha, nessa mesa que tem dentro do quarto, né, vários telefones, suportes para urgência, né, gente? Que qualquer pessoa que passa mal precisa de atendimento, se você não mora num condomínio, não dá para chegar até o interfone, você fica ali, ó, gente. A dica é essa, né, Bruna? Sempre deixar esses telefones mais fáceis, lugares mais fáceis, é isso? Tem como cadastrar também em contato de emergência, né? Tanto no telefone fixo como no celular, você deixar um número salvo ali que você aperta e vai acabar discando rapidinho, né? Que bacana. Bom, Bruna, queria que a gente encerrasse você deixando mais um convite para quem quiser conhecer aqui o Centro de Reabilitação do Idoso na Zona Norte também. Deixa o convite também,
principalmente, né, para aquelas pessoas que vão entrar na melhor idade, que não sabem o que vão fazer, ficam meio que perdidos. O que que faz, hein? Sim, quem tiver interesse em participar das atividades aqui que são livres no nosso centro de convivência, tem atividades físicas, atividades educativas, é só procurar o nosso centro de convivência para fazer inscrição. Quem quiser passar no atendimento médico e da equipe multidisciplinar, precisa vir procurar uma UBS da Zona Norte de São Paulo para ser encaminhado para cá. Obrigado, então, tá, Bruna? Parabéns pelo trabalho de vocês aqui no centro, tá? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade da gente mostrar o serviço. Obrigadão. Bom, e esse foi o nosso Informe SP de hoje, tá? Mostrando essa proteção, né? Essa vida do idoso, que a gente realmente tem que se preparar para o futuro, afinal, só chega no futuro, né, Bruna? Quem envelhece e quem tem sorte também. Por isso, gente, tem que se cuidar, tá? Um abraço aí para todos vocês, obrigado pela companhia, até o próximo Informe SP. Tchau, tchau.